E aí, meus futuros advogados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Bianca e estou por aqui para te ajudar a ser aprovado na primeira fase da OAB com 50 pontos. Hoje a gente vai bater um papo sobre qual é a fase da OAB que é a mais difícil. Mas antes, se você já gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar o seu like, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para outros estudantes de Direito. Bom, eu prestei o exame 37 da Ordem em 2023 e fui aprovada tanto na primeira quanto na segunda fase, de primeira. E a minha segunda fase foi em Direito Civil, então eu estou aqui para dizer para vocês qual foi a minha experiência com as duas fases da OAB e qual eu achei que foi a mais difícil. As duas fases são bem diferentes entre si, para você que não sabe. A prova da ordem é dividida em duas fases. A primeira são questões de alternativa, e são 80 questões de 20 matérias, Então são 20 matérias, 80 questões, todas de alternativa. E a segunda fase são 3, se eu não me engano, são 3 questões dissertativa e uma peça prática profissional. Entretanto, você escolhe uma matéria para fazer a prova inteira. Então você pode escolher ali entre direito civil, penal, tributário, trabalhista, constitucional, empresarial e administrativo. Beleza, tendo essa informação, eu vou contar para vocês então qual foi a minha experiência e qual é a fase mais difícil. Para mim, a fase mais difícil da OAB é a segunda fase e eu vou te explicar o motivo. Apesar da primeira fase ter 80 questões, 20 matérias, muita coisa para você estudar, se você tiver a estratégia correta, você vai estudar bem menos. Como assim? Quando eu estava me preparando para a minha primeira fase, eu recebia ali orientações de amigos que já tinham passado por ela e me falavam para não estudar tudo, porque não era tudo que ia cair e você também não precisava saber tudo de todas as matérias. E eu segui à risca esse conselho e inclusive desenvolvi o meu método de estudo que hoje eu ensino outras pessoas a serem aprovadas no exame da ordem. Se você quer conhecer mais dos nossos materiais, clica aqui no primeiro link que está aqui embaixo. Então a primeira fase, apesar de parecer que tem muita coisa para você ler, fazer e saber, ela é bem mais tranquila, porque inclusive você consegue fazer simulados e entender os padrões, inclusive de questões para você chutar. Então você não precisa saber tudo, porque você vai conseguir chutar só de saber como que a banca funciona. Isso é muito fácil de você fazer se você tiver um bom estudo com o caderno de erros, que é o nosso método preferido por aqui, para te ajudar a entender esses padrões. Então você realmente não precisa estudar tudo e é por isso que eu acredito que ela não é a fase mais difícil. E por que a segunda fase é a fase mais difícil? Porque a segunda fase, apesar de você ter a chance ali de escolher uma matéria que você já gosta ou que você já tem experiência, inclusive, se você está escolhendo a matéria para a segunda fase pelo que é mais fácil, que tem menos peça, você está cometendo um grandíssimo erro. Vou deixar linkado para vocês em algum lado aqui o vídeo onde eu te ensino a como escolher matéria para a segunda fase sem cometer esse erro, tá bom? Então, depois desse vídeo você vai lá assistir. Apesar de você escolher a matéria que você gosta e que você já tem experiência e etc., o problema da segunda fase é você escrever. Que não basta saber escrever, você tem que saber escrever do jeito que a FGV quer que você escreva. Vou explicar. Eu tenho experiência com o estágio desde o primeiro ano da faculdade, ou seja, eu fiz 5 anos de estágio. Estagiei em vários lugares e todos eu tinha que escrever petições. E eu sempre fui muito boa de redação também, então essa parte eu sempre tive um bom retorno. Entretanto, quando eu cheguei para fazer a segunda fase, eu tive que me adaptar a toda uma modalidade de escrita diferente daquela que eu tinha no meu dia a dia. A gente já sabe que a teoria é diferente da prática, a gente observa muito isso ao longo da faculdade, mas a FGV é aquele novo chefe, sabe quando você troca de escritório e você tem que aprender tudo do zero, toda a organização daquele escritório, toda a rotina daquele escritório? Então, a FGV é como se fosse um novo chefe, você vai ter que aprender tudo do zero para escrever exatamente do jeito que eles querem. Então você precisa ter ali um bom acompanhamento para te ajudar a não só saber a matéria, saber procurar no Vademecum, porque isso também é uma coisa muito importante, como escrever exatamente do jeito que eles vão precisar. Existem vários macetes para você se dar bem na segunda fase, como por exemplo, começar um parágrafo de um jeito e terminar de outro, para ficar mais fácil para o corretor entender o que você está falando e observar que você colocou todos os tópicos, porque isso é uma coisa também, você tem que colocar todos os tópicos, palavras-chave do artigo naquilo para o corretor entender que você acertou e etc. Então, essa parte é a parte mais difícil da segunda fase. Eu acredito que para você se dar bem numa segunda fase, você não precisa de um cursinho que vai te dar ali 500 videoaulas, etc. Porque no meu caso,
Eu escolhi Direito Civil porque eu gostava da matéria e eu sabia a matéria. Então, não era nada novo para mim, eu não tive que aprender nada do zero. O que eu tive que aprender do zero foi a escrever. E nisso, o que me ajudou foi mentoria. Uma mentoria mais presencial ali, corrigindo exatamente o que eu estava errando, foi o fator determinante para que eu fosse aprovada de primeira na segunda fase. Então, se você tiver a opção de investir em mentorias, é válido. Ah, mas o cursinho que eu tô fazendo também tem mentoria. Gente, me desculpa. Eu fiz um cursinho que também tinha mentoria, eu participava das mentorias do cursinho e das mentorias, né, com a minha mentora ali, tete a tete, e era extremamente diferente. Eu tinha uma nota muito boa no cursinho porque eu já estava fazendo aquilo antes, mas eles não corrigiam quase nada perto do que a minha mentora me corrigia. Então, se você puder investir, invista em uma mentoria, ou se você puder investir nos dois, invista nos dois, porque vai valer a pena. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, de conferir se você está inscrito com o sininho ativado para não perder mais nenhum conteúdo. Se você já passou pela prova da ordem, não se esquece de deixar o seu comentário contando para você qual foi a pior fase da prova da ordem. Eu tenho certeza que o seu relato vai ajudar outras pessoas. É isso, um beijo e até o próximo.